onde que as igrejas têm errado para não acolher as pessoas que saem? Eu acho que E eu me coloco também, tá? Não só falando na minha de uma igreja, falando da igreja no contexto todo. A igreja entenda com o corpo, né? Com pastores, líderes, membros. Porque uma pessoa quando sai do corpo, todos são responsáveis para trazê-la. Obviamente que o líder, pastor, ela teria uma responsabilidade maior, mas juntando esse contexto todo, onde é que a igreja tem errado? Ou faltado difícil, fazer. é Tipo, difícil essa talvez não pergunta, seja um mas erro, é, mas não esteja fazendo. eu acho que a gente, como igreja, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o irmão mais velho. Pra... O da história do Sim, do filho pródigo. filho pródigo. É. E na verdade, como igreja, a gente precisa tratar os irmãos mais velhos que estão dentro da igreja. Porque eles também estão vivendo como órfão. Porque o pai está dentro da casa, só que eles não têm intimidade com o pai. Eles não desfrutam. Eles não desfrutam. E é uma ideia fantástica isso, que Deus te deu, porque na verdade, os filhos mais velhos têm tudo, têm o pai, Sim, e não gastam tempo sim, com esse pai. sim. De poder, vamos matar tipo um animal, né, uma fazenda, vamos dizer, o filho pródigo, digamos que ela vive num contexto desse, né? Uhum. De matar um animal para poder fazer um churrasco, né? Talvez tem 2 pontos. Você, filho, não tem gastado tempo com seu pai na sua casa e a sua mãe. E você, filho, não tem gastado seu tempo com seu pai Sim. nos céus. E aí, quando um filho que sai, a gente já tá vendo, ele não dá valor. E ele volta, ele não pode ter a honra nenhuma. Sim. Só que também quem tá aqui não tá fazendo nada. É. Aí entra até aquela história, Marta e Maria. O tempo era de adorar, era de buscar, de ouvir a Deus, a Jesus. Uma quis continuar o serviço e a outra quis... Questão de discernimento, né? Exatamente. E talvez a gente entra nesse processo. De estar com o pai e não gastar tempo com o pai, mas gastar tempo no serviço das coisas Sim. do pai. E aí... Que não é para ser feito. É... Mas o que é mais importante, que é desfrutar da presença, a gente deixa de lado. Sim. E aí, né, porque quando, imagina só, eu trabalho, e aí quando eu vejo alguém que fez um monte de coisa errada, ele volta pra igreja, como é que ele vai ter as mesmas coisas que... E coisas que eu nem consegui ter ainda. Por exemplo, às vezes eu tô orando tanto por uma coisa, e aí teve alguém que causou tanto, e chega e tem. E eu falo, como assim? Deus não me deu ainda? E para esse daí que fez um monte de coisa errada, ele tem. Ele já deu. Por isso que o filho fala assim, você não me deu nenhum novilho, né? E para esse daí que chegou agora, olha só o que você está fazendo. E isso é uma coisa assim que a gente precisa entender, né? Porque quando eu vou... Por que eu falo que eu já fui o irmão mais velho dentro da igreja, né? Eu já fui o irmão mais velho e depois eu fui o irmão mais novo, né? Mas assim, porque quando a gente tem intimidade com o pai, né? É uma coisa que, assim, Jesus, ele andava por compaixão. Sim. Então, não tem como a gente ter intimidade com o pai, a gente receber o amor de Deus e a gente não ter compaixão, né? A compaixão é algo que a gente precisa, né? Na verdade, a compaixão é uma evidência de que eu ando com o pai e que eu tenho o amor dele, né? Agora, é claro que é diferente, né? Sim. Por exemplo, existem pessoas que aconteceram coisas tal e vão ter pessoas que a gente vai ter que ter discernimento, né? Que elas não conseguem lidar com a culpa, por exemplo, né? Não conseguem lidar com vergonha com algumas coisas. Tem outras pessoas que a gente vê muito na rua, muito, né? Que é questão de orgulho. Então,
uma das coisas que a gente mais vê na rua de pessoas que eram da igreja, tudo, e é a questão de orgulho de que não perdoa, né? Existe sempre uma evidência de falta de perdão. E tem gente que, sei lá, a gente conversa e a gente fala assim, né? Teve até uma mulher que um dia a gente estava lá na rua e Deus pegou e falou comigo, eu falei, Deus está falando comigo sobre o seu pai. Como é que tá, tal. E ela falou assim, se eu ver o meu pai, eu jogo água quente na cara dele. Loucura, né? E aí, tal, por causa de rejeição. E aí eu fui falar assim, você quer perdoar seu pai? Aí ela falou, não. E aí depois eu conversei, tal, aí ela falou assim, a gente pode orar. E aí eu falei pra ela, o perdão é uma decisão, né? Agora, você não vai esquecer tudo e não vai. Deus vai te ajudar nesse processo. Então, eu acho que esse amor, essa compaixão, né? E a igreja, o que a igreja pode fazer? Né? A igreja ela pode sempre estar que nem o pai da parábola, de braços abertos. E aí, quando a pessoa chega... a chave, né? É a chave. E aí, quando a pessoa chega, né, vai ter sandália, vai ter anel, vai ter roupa, vai ter festa. A gente precisa festejar mais as pessoas voltarem. Sim. Né? Então... Se alegrar com elas voltando. Sim. E não julgar, né? Sim. Porque, na verdade, eu acho que para julgar já basta o inimigo. Satanás já tem esse trabalho de estar julgando o tempo todo. Obviamente, a gente vai estar ajudando a corrigir as coisas. Sim. Né? Ó, tu errou nisso, vamos aqui, vamos acertar isso. Só que o ponto não é você procurar a correção da pessoa. É você resgatar a pessoa, amá-la, e diante desse amor você vai ajudando a fazer a correção. Porque claro que vão ter coisas que a pessoa vai ter que passar por disciplina. Né? Isso, porque a Bíblia fala, né? isso, né? E a Bíblia fala que Deus, ele ama quem disciplina, né? E quem não é disciplinado não é filho. Então a gente vai de novo para essa questão de ser filho. Se você é filho, você vai ser disciplinado. E você vai ser corrigido, sim. E disciplina, tem que entender que as pessoas acham que disciplina é um castigo. Não, a disciplina é uma correção para a tua vida ser melhor para frente. Sim. Né? Porque terminou desmistificando um pouco dessa disciplina e as pessoas elas acham que o evangelho é o amor e aceita você e você não é corrigido. Mas, poxa, o evangelho é a transformação. Porque é aquela frase, né? Que Deus, ele te ama tanto que ele não te deixa como você tá, né? Porque imagina só, né? Eu sempre falo assim, que Deus, ele é tão santo que ele não consegue lidar com o pecado. Não é uma coisa que, Deus quer ou não quer, ele não consegue lidar. Tipo, não faz parte da essência dele. Tanto que Jesus vem, né, e derrama o sangue na cruz, tal, por causa disso. Né? E por causa do sangue que nós somos lavados, tal, nós temos acesso a Deus, tudo. Agora, se não houver arrependimento, né, quando João falava arrependei-vos, tal, porque precisa ter arrependimento. Sim. Né? Esses dias até eu tava conversando com uma pessoa, tal, e a gente tava falando sobre isso, né? E eu perguntei, cara, você se arrependeu? Porque se você não se arrependeu, a gente não precisa nem continuar essa conversa. Porque senão vai faltar, vai ficar apenas de aparência, né? Aí vai voltar aquele ponto, de aparência. Então, não me arrependo. Como é que tu vai seguir uma nova vida ou restaurá-la se você não se arrepender daquilo que você está vivendo, né? E às vezes as pessoas, elas chegam para que a gente trate, né? Isso eu já fiz. Eu chegava para que você fosse tratado algo porque eu estava me sentindo culpado e com remorso. Então, às vezes, a gente tem mais problema com a denúncia do que com o pecado.